Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado aí no YouTube, no Facebook, e vocês podem acessar os links aí embaixo. É um grande prazer poder estar falando um pouquinho mais sobre leis universais, sobre a doutrina espírita, sobre as informações que a espiritualidade traz numa nova era que vai se iniciar, e muita gente ainda não percebeu disso, que a gente chama que é a era da mente, a era do espírito. Até mesmo na medicina, os grandes avanços que virão e que estão acontecendo se dão no campo da mente, do cérebro físico, que tem a ver com o cérebro espiritual, que tem a ver com o espírito. E a própria medicina hoje já associa a questão da espiritualidade com a questão da saúde. Então, o tema de nosso papo de hoje é a ação da mente na saúde. E quando a gente fala de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde de uma maneira global. Porque se há um avanço que a medicina vai fazer, e nós vamos chegar lá já já, que aqui no Brasil muitos médicos já trabalham isso, é ver o ser como um ser integral, não apenas um corpo físico, não apenas uma pilha eletroquímica comandada pelo cérebro físico. Existe algo além disso, existe algo além da matéria física. E o nosso estado mental é responsável por diversas patologias, por diversos desequilíbrios que ficam gravados no corpo espiritual. E muitas vezes, isso é muito comum, isso é transferido de uma encarnação para outra. O espírito desencarna com alguns problemas e quando ele vai reencarnar, moldar um corpo físico, nós já vimos isso antes, que aquele embriãozinho que se forma na gestação não é só o resultado da genética, age a genética e age o corpo espiritual pré-existente como modelo organizador biológico. Então, aquele corpo físico vai reproduzir características que já estão gravadas lá no corpo espiritual. Só que o corpo espiritual é algo muito complexo, é como se tivesse várias camadas. E nós temos no corpo espiritual como um todo o corpo mental, que é um conceito difícil, não vamos nos aprofundar hoje nisso, né? O pensamento, ele tem poder, e quem pensa é o espírito. Preso à matéria ou fora da matéria, o espírito, e todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, todos nós emitimos ondas, energias pelo pensamento que vão sensibilizar primeiro o corpo espiritual e depois isso se reflete no corpo físico. Então a mente plasma, a mente cria. Muitas doenças mentais, espíritos que nascem com síndromes, problemas mentais, isso tem origem no corpo espiritual, por algo que fizeram lá atrás. Aí entra uma lei que nós já comentamos sobre ela, a lei de causa e efeito. Quem quiser ler esse livrinho aqui, Ação e Reação, psicografia do Chico, vindo de lá pelo espírito André Luiz, fala muito dessa lei de causa e efeito. Então, pessoas nascem ou têm problemas durante a vida de ordem mental ou emocional, seja por algo que fizeram no passado, ou seja porque o espírito não está muito fortalecido, ele é mais influenciável. Quando ele reencarna, esquece o passado, as coisas que o cercam afetam muito mais do que afetam uma outra pessoa. Todas as doenças têm origem na alma, no espírito. E os processos obsessivos são uma sintonia entre dois espíritos. Um que abre um canal que permite que espíritos que estão mal mentalmente, vibratoriamente, emocionalmente, influenciem negativamente esse que está encarnado. Então, como se livrar de um processo obsessivo?
requer um esforço e quebra dessa sintonia. Nós temos reparado nos atendimentos, nas casas espíritas, isso acontece no MAP também, pessoas muito machucadas com a vida, o que é normal, experiências difíceis, experiências traumáticas, mas tem muita gente que às vezes tem tudo no lado material, todas as oportunidades, e mesmo assim caem. Nós recebemos pessoas, por exemplo, uma mulher, aí você pergunta assim, ela deita na maca, no tratamento, e nós perguntamos, como é que você tem passado? Ela diz assim, eu não vim aqui por mim, eu vim pelo meu filho, pela minha filha. E o filho e a filha estão cheias de problema, depressão, vício em drogas, etc, etc. Então as pessoas sofrem, às vezes, pelos outros também, né? E essas mães, muitas vezes, vêm em missão, são espíritos que vêm em missão para direcionar a vida daquele outro espírito que foi colocado sob a guarda dessa pessoa, né? Então, a maternidade, a paternidade, tem muita coisa ali de cunho espiritual, compromissos assumidos lá em cima. Então, a gente recebe pessoas em muito processo depressivo, o suicídio, então, é uma coisa gravíssima, pessoas pensando em suicídio. Quantas pessoas não se suicidam jovens, cheios de saúde, cheios de vida, às vezes nasceram num meio em que tem tudo, nada lhes falta, não passam fome, tem uma vida relativamente boa, tem condições de estudar e vai lá e suicida. O que é isso? É um espírito que está sofrendo, ele está desequilibrado, ele não entende a vida e pequenas coisas às vezes desequilibram, não é? Então, muitas pessoas tentam fugir da vida, de suas experiências, pelo suicídio ou pelas drogas, e vão se surpreender mais tarde, como? Encontrando vida do lado de lá, né? E não vão fugir a esse enfrentamento de si próprias, dos seus fantasmas, das dores da alma, né? Então, a morte não apaga a memória, ao contrário, aguça a memória. Então, o espírito que está aqui, que quer fugir da vida suicida, aquilo que atormentava a pessoa aqui, vai atormentar muito mais do lado de lá. Por isso que o suicida sofre. O conhecimento da vida espiritual, né, ele traz muitos benefícios para a sanidade mental da criatura humana em evolução, para o enfrentamento dos problemas. Porque quando a gente tem uma visão da vida mais ampla, que é isso que o Espiritismo proporciona, nós adquirimos mais força para enfrentar problemas e dores. Quando a gente só vê a vida do berço ao túmulo, tudo fica muito difícil. Inclusive quando a gente vê um ente querido partir, que é motivo também de repente, muitas vezes a pessoa desiste de viver, né? Porque um ente querido partiu, alguém muito ligado, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, às vezes uma avó, né? Então, quando a gente fala de coisas espirituais, eu queria ver se eu encontro as palavras certas. A gente não está falando de religião, tá? O Espiritismo acabou se tornando uma religião também, porque o Espiritismo nos liga a Deus, a espiritualidade, né? Mas o Espiritismo traz leis que são leis naturais, leis da ciência, só que são leis além da matéria. A nossa ciência convencional estuda isso aqui, a matéria física, a nossa física estuda isso. Nós estudamos além dessa matéria. Por isso que é uma ciência de observação que estuda o espírito. E eu sempre falo, né, eu vou fazer aqui uma analogia, até um amigo lá do MAP Recreio me falou, você outro dia falou isso, e eu disse para ele, eu vou repetir aqui, que eu dou o seguinte exemplo, a astronomia é uma ciência de observação, né? Vamos considerar que Galileu foi quem deu o pontapé inicial, você aponta um telescópio para o alto, você vê coisas, a sua mente funciona, e você conclui, vai tirando conclusões lógicas.
Hoje em dia, você coloca um telescópio e já tem computadores, infravermelho, mas continua sendo uma ciência de observação, em que você coleta dados através da observação dos telescópios. Pois bem, o Espiritismo é uma ciência de observação, onde a gente analisa o mundo espiritual. E qual é o telescópio que nós usamos? É o médium. Ah, mas quer dizer que qualquer pessoa que fale que vê espírito, isso, vocês vão considerar isso? Não. Daí vem o estudo, daí vem método, daí vem o que deixou Kardec no Livro dos Médiuns. A gente sabe discernir essas informações, né? E Kardec usou método. Quem quiser, estude o Livro dos Médiuns e vai entender o que eu estou falando. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de leis universais. E outro grande ponto importante para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu sempre falo sobre isso, uma obra como Nosso Lar, que é muito conhecida, que fala de cidades espirituais. O que eu reparo é que a maior parte das pessoas não duvida da existência de uma vida do outro lado. Não duvida da continuidade da vida. Todas as religiões, inclusive, abordam isso. A diferença é que uns acreditam que a gente vai ficar dormindo para acordar no dia do juízo final, outros acreditam que a gente vai para o céu por toda a eternidade, ou para o inferno, ou para o purgatório. E o Espiritismo vem esclarecer isso, não é isso, né? Então, o Espiritismo mostra a vida espiritual como ela é, quebra certos paradigmas. E isso é difícil de ser aceito por algumas pessoas. Então, quando a gente fala de uma obra como Nosso Lar, a dificuldade não é acreditar no espírito narrando o que ele está vendo lá. O difícil, sabe o que é? É você acreditar que a matéria existe em outros estados. Porque o que fala de uma obra como Nosso Lar? Ruas, casas, transportes, aeróbus, que seria o que é hoje um trem que levita, né? Que na época que a obra foi lançada, isso não existia do lado de cá. Essa é a dificuldade. Então, gente, a vida no universo, ela existe em várias dimensões. Achar que a vida é só aqui, nessa matéria, é limitar a criação de Deus. Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já vou teria dito, estou indo para vos preparar um lugar. Que moradas são essas? Isso é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem de Jesus, comentada por vários espíritos. Vocês lembram que lá atrás Jesus disse, está no Evangelho de João, que no futuro ia enviar um outro Consolador para explicar tudo, explicar todas as coisas e relembrar tudo que ele havia dito? É o Espiritismo. Não para o Espiritismo ser uma nova religião que vai se sobrepor às outras, não. É para dar um novo entendimento ao que Jesus quis dizer. E Jesus veio falar da vida do universo, da vida do espírito. Ele nos introduz na vida espiritual em várias passagens. A nossa mente era, e da maioria ainda é muito fechada nas coisas da matéria densa. Então, quando a gente fala de outra matéria, as pessoas duvidam. Ah, que é isso? Aeróbus, espíritos andando em veículos, né? Não conseguem enxergar a vida além dessa dimensão física. E nós temos no universo uma infinidade de situações que são resultado da criação dessa energia suprema, dessa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então, os ensinamentos de Jesus, o que ele deixou não é à toa. Já que a gente está falando da ação da mente na saúde, aquilo que ele ensinou é uma verdadeira terapia para o espírito, para colocar esse espírito num padrão mental superior. Se a ação da mente influencia na saúde, quando você coloca a mente num padrão mental superior, você está se colocando numa condição de saúde. A lei de causa e efeito reage ao inverso.
Ao invés do mal que vai te trazer prejuízos, o amor, o bem, te traz benefícios. E eu já falei várias vezes, quanto mais a pessoa ama, quanto mais ela tem um padrão de pensamento equilibrado, voltado para o amor e para coisas superiores, mais leve se torna o corpo espiritual, mais vibrante, e ele começa a emitir uma certa luz espiritual, tá bom? Eu vou ler aqui um trechinho de uma mensagem da Joana de Ângeles. Isso daqui não está em livro, é uma psicografia através do Divaldo Franco, portanto, super confiável, em que ela vai dizer o seguinte: o espiritismo ou o cristianismo moderno, olha como é que ela chama o espiritismo. O espiritismo ou o cristianismo moderno possui as mais valiosas terapêuticas para a problemática mental da atualidade. Por ensinar a indestrutibilidade e comunicabilidade do princípio espiritual do homem, asseverando quanto à necessidade das sucessivas reencarnações, anulando o pavor da morte, muito importante isso, anulando o pavor da morte, dos sofrimentos, e sendo o mais perfeito método contra os fatores que produzem traumas, desvarios, desequilíbrios. O cultivo da prece, a conversação edificante, o exercício da meditação e da reflexão, as ações nobilitantes, o labor pelo próximo, conseguem fortalecer o homem com energias específicas, forrando-o das agressões físicas como as espirituais, propiciatórias das distonias múltiplas, promotoras de doenças mentais obsessivas que tanto infelicitam. No sentido oposto, a ociosidade física e mental, o pessimismo, a irritabilidade, o desânimo, a malícia, a ira e o ódio, o ciúme e os vícios, facultam não apenas a proliferação dos fatores que geram loucuras, como o surgimento de matrizes para fixações obsessivas de consequências graves. Então, prestando atenção, que a Joana de Anjos está falando, isso aqui é muito importante e de muita aplicação nas terapias de tratamento. Em face do conhecimento do mundo espiritual presente em todos os cometimentos humanos, poderão a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a psicossomática enriquecer-se de luzes para se transformarem realmente em ciências da alma e da mente, em benefício do homem, após vencido o preconceito que, não obstante o respeito que nos merecem, lhes põe antolhos impeditivos para a clara e ampla visão das realidades da vida na grandeza que lhe é própria. Essa psicografia do Divaldo foi numa sessão mediúnica à noite, no dia 25 de fevereiro de 1974, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que fica em Salvador, na Bahia. Entenderam o que Joana de Anjos está comentando aqui? E interessante que ela começa falando que o Espiritismo é o cristianismo moderno. Essa é a visão do Espiritismo. O Espiritismo é totalmente cristão. A base dos ensinamentos morais está nos ensinamentos de Jesus. Qual a diferença? A gente analisa o que Jesus ensinou com uma profundidade maior, colocando o caráter espiritual. E essas questões, por exemplo, da ação da mente sobre a matéria, da matéria em vários estados. O mundo espiritual, ele é uma continuidade dessa vida aqui. E, a propósito, não é o mundo espiritual que é a cópia daqui. É aqui que é uma cópia, e dizem os espíritos, cópia mal feita, do que existe lá, dos planos mais próximos de nós. Porque não se esqueçam que o espírito evolui. Existem condições de vida, existem mundos do universo, onde a vida é bastante diferente da que nós temos aqui. A colônia Nosso Lar ainda reflete uma condição de vida que nós conhecemos. Mas existem condições de vida
que nós não conhecemos ainda, que seriam muito estranhas para nós. Eu sempre dou o exemplo. Peguem um índio que nunca viu a civilização, aquele que vive isolado na sua tribo, nunca viu o homem moderno, não sabe o que é uma cidade. Pega esse homem, coloca na Avenida Rio Branco, no Rio, coloca na Avenida Paulista, em São Paulo. Primeira coisa, ele não vai ter ação cognitiva para entender o que ele está vendo. Ele nunca viu uma avenida asfaltada, calçadas, prédios enormes, automóveis. Ele não sabe o que é aquilo. A mente dele não está ligada a isso. Ele conhece selva, peixe, animal, planta. Então, ele vai ficar provavelmente desesperado. Ele não vai entender nada, porque não é o habitat dele. Ele não está acostumado com aquilo. É uma vida completamente diferente da vida dele isolado na floresta. Assim, seria para nós sermos colocados em alguns mundos superiores. E se a gente for mais à frente na evolução, onde o espírito praticamente não tem o corpo nem o espiritual, ele é mente, é o corpo mental, outra condição de existência, aí é que a gente não vai entender mesmo. Então, tudo é uma escalada, até a gente chegar em plano superior. Ninguém dá saltos. Então, o que é importante? Aqui, dizem os espíritos, né? Vamos nos cuidar, vamos olhar para nós, vamos nos conhecer e vamos colocar a mente num padrão superior. Daí a importância do estudo, que nos leva às reflexões, e essas reflexões nos levam ao seguinte: vou mudar minha vida. Eu preciso realmente prestar mais atenção. E aí o estudo do Evangelho, como ela diz aqui, tem uma ação terapêutica. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo na Casas Espíritas, e aqui no MAP tem um programa específico sobre isso, com a Iris, né? Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo para ter um entendimento da vida, para ter um entendimento da vida como um todo e para nos tratarmos. Porque o Jesus, antes de tudo, o grande médico de almas, o grande terapeuta, ele veio mostrar o caminho para a felicidade. E ele falou: a felicidade não é deste mundo, vocês não vivem no mundo feliz, porque vocês ainda estão num padrão mental em que vocês se prejudicam muito e prejudicam uns aos outros. Não pode haver felicidade. O meu reino não é desse mundo. Eu venho de outra esfera, de espíritos superiores, outro padrão, que vocês não vão entender agora, conforme eu falei ainda há pouquinho. Então, que tal a gente começar a pensar nessas coisas e utilizar essas terapias que vão nos ajudar? Então, na lei de causa e efeito, a reencarnação e a dor agem como um mecanismo de reajuste do espírito, principalmente daquele espírito resistente, que repete os mesmos erros, né? Então, nós temos aqui na Terra o plano espiritual sempre nos ajudando. A colônia Nosso Lar, tão falada, tem postos, núcleos de socorro aqui na Terra. Então, a saúde do homem é o resultado da ação da mente sobre os milhares e milhões de seres microscópicos que nascem, crescem e morrem diariamente na intimidade do nosso corpo físico. Nós, mentalmente, estamos ligados a cada célula, que é como se fosse, e é um organismo vivo, comandado pela mente. Daí a mente cura, a mente adoece, daí a lei de causa e efeito. A mente é uma usina diretora. Não estou falando do cérebro físico, estou falando da mente, algo mais amplo. Então, é uma usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige essa comunidade orgânica. Então, existe uma relação entre a mente, o cérebro físico, o corpo físico, tá bom? A ação mental tem uma força plasmadora e a gente pode compreender que pessoas pessimistas, negativas, deprimidas ou sem o devido controle das emoções, elas vão favorecer o quê? A proliferação de certos vírus, bactérias, inúmeras enfermidades do corpo e da alma. O medo gera doenças. Na época da Covid, muita gente adoeceu
prejudicando a resistência do corpo, o sistema imunológico, sabe como? Pelo medo. Medo fora do normal, porque ter um receio é normal, mas a pessoa ficar apavorada, e eu conheço pessoas que ficaram apavoradas com a Covid. Infelizmente, os órgãos de comunicação massacrando, né, com informações, pelo sensacionalismo, e a população presa, vendo aquilo, e muita gente não suportou. Então, quando tem um contato com o vírus, uma resistência que ela teria naturalmente, de repente baixou pela ação da mente. Então, o pensamento positivo é muito importante. Inclusive, se você adquirir a doença, porque é um processo orgânico também, e ela proliferar. A reação que você vai ter estando doente é muito importante. E a gente vê no mapa, por exemplo, pessoas que estão com doenças sérias, o famoso câncer, e elas lutam, pensamento positivo, estão lá trabalhando. Pô, isso é maravilhoso, é para bater palma, pela coragem, pela fé e pela força da pessoa de enfrentar uma doença. É a grande vitória do espírito. A grande vitória do espírito não é ter sucesso na vida, ganhar muito dinheiro. São esses pequenos exemplos que marcam a vida desse espírito que passa por isso, vão marcar por todo sempre. Porque já disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aí você vai ver a espiritualidade falando sobre isso. Os aflitos que são consolados são aqueles que resistem à dor. Tem o bem sofrer e o mal sofrer, sem culpar Deus, com coragem, com fé. São as grandes curas da alma. Às vezes, uma doença física é a cura da alma, é o que o espírito precisa. Tá? Então, isso aconteceu durante a crise da Covid. E o perispírito, então, sofre tremendamente a ação da mente. Pensamentos elevados aumentam a vibração da substância que compõe os perispíritos, essa outra matéria. A matéria ela se volatiliza, se torna mais vibrante, mais leve, eteriza-se, né, usando o nosso linguajar, e modifica positivamente o estado energético da pessoa, né? E o campo de atuação quântica das interações dessa pessoa com o meio e até com os outros espíritos. Já os pensamentos perturbadores, inferiores, viciados, né, de uma mente viciada, irradia ondas e raios de natureza animalizada, densas, produzindo uma espécie de fuligem que adere a esses corpos energéticos que nós temos, afetando o perispírito e o duplo etérico, que é uma outra camada do nosso corpo espiritual. As drogas, em especial, causam um dano enorme a essas estruturas, principalmente ao duplo etérico. O duplo etérico é como se fosse uma das camadas do corpo espiritual, que é o que, na verdade, adere o corpo espiritual ao corpo físico. Tem muito de fluido vital nesse duplo etérico. As células do corpo físico se renovam periodicamente, tem o processo da mitose. As nossas células do nosso corpo de hoje não são as mesmas de 2, 3, 4, 5 anos atrás, não. Elas se renovam, né? E essas células estão ligadas, né, ao corpo espiritual, porque você tem as células do corpo físico e do corpo espiritual. Mas o que é isso? O corpo espiritual tem célula? Um dia nós vamos chegar lá, mas dizem os espíritos que tem, né? E essas células interagem, e no controle de tudo está a mente. Ambas estão sob a ação da mente. Uma mente perturbada vai fazer o quê? Vai prejudicar, podemos dizer, vai adoecer o campo celular. As curas e os tratamentos espirituais atuam muito mais sobre o corpo espiritual, porém é imprescindível a mudança de atitude mental. Por isso que a pessoa vai, por exemplo, no MAP, qualquer casa espírita, e a gente fala que a pessoa tem que mudar a vida dela. Aí começa o tratamento com preces, canções, onde a gente vai falando sobre o evangelho, leituras, até as pessoas serem levadas para o tratamento espiritual em si, para uma eventual cirurgia espiritual, que acontece sempre no corpo espiritual, não no corpo físico, mas que vai se refletir depois no corpo físico, justamente através da mitose. Se a pessoa muda a atitude mental, uma célula que se reproduzia doente, daqui a pouco
vai se reproduzir saudável. Porque a própria ação positiva da mente da pessoa vai realizar uma cura no corpo espiritual. E é nesse corpo espiritual que a espiritualidade vai lá mexer. Nós temos os chakras, que muitas vezes estão desequilibrados. O que é o chakra? Eles existem no corpo espiritual, são vórtices de energia. As energias circulam por nós, através do corpo espiritual, que está ligado ao corpo físico. Então, cada chakra tem uma função. E eles estão ligados às glândulas endócrinas. Então, você tem produção de substância, de enzimas, que fica desequilibrado. A raiva, por exemplo, vai afetar o fígado. E certas emoções afetam certos órgãos. Porque os chakras estão ligados às glândulas e tem o sistema nervoso também. Então, esse complexo, que é o ser integral, é que a espiritualidade mexe. É esse complexo que muitos médicos hoje no Brasil, principalmente aqueles ligados à Associação Médico Espírita, AME, já colocam nas suas terapias, com um jeitinho, né? Porque até a medicina como um todo aceitar certas terapias vai levar um tempo. Mas já existem trabalhos científicos, tá? Inclusive o MAP lá do Recreio é a sede da Associação Médico Espírita aqui do Rio de Janeiro. Nós temos uma palestra de médicos proferida uma vez por mês, nas segundas-feiras, no MAP Recreio. Quem tiver interessado em morar perto, puder ir, se informe sobre essas questões da ligação da medicina. É a ciência da matéria física, do corpo como pilha eletroquímica, se aliando ao ser integral, como o corpo espiritual, a mente. E isso já permite uma nova abordagem, vamos dizer assim, dos problemas que as pessoas trazem, principalmente aqueles de ordem emocional, psíquica. Então, hoje nós temos muito bons psicólogos e psiquiatras que são espíritas, que, além daquilo que aprenderam na universidade, vão aplicar conhecimentos que são úteis, tá? E você tem aquelas terapias muito conhecidas, né? Meditação, o reiki. E, gente, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, cuidar do corpo físico, alimentação e exercício físico. Isso é fundamental para o bem-estar. Senão a gente vai empurrar tudo para a espiritualidade. E eles sabem o que nós temos no nosso íntimo. E não vão com uma varinha de condão para curar a gente, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, cuidem-se, tá bom? Então, eu já falei que as curas e tratamentos espirituais atuam mais sobre o corpo espiritual, que a mudança de atitude mental é importantíssima, que muitas doenças são, muitas vezes, a ação de alterações causadas por viciação das ondas mentais, porque as ondas mentais ficam viciadas. Tem pessoas que só pensam naquilo. Tem gente que só pensa em sexualidade, ele está desequilibrado. Uma coisa que a natureza é normal se torna para a pessoa a razão de viver dela. Essa mente está viciada. Tem pessoas que só pensam em assaltar, roubar, como passar a perna dos outros. É uma mente viciada. Esses espíritos são extremamente doentes, doentes da alma. Vão desencarnar levando lesões seríssimas no corpo espiritual. Depois reencarnam cheios de problemas e não sabem de onde vem aquilo, né? Porque vão esquecer o passado. Então, no mundo espiritual, outra coisa, a mente cria elementos vivos que se assemelham a vírus. Isso está descrito na obra Os Mensageiros. São comunidades bacterianas descritas nessa obra. As chamadas larvas astrais são essa criação mental. São resultado da capacidade de plasmar da nossa mente. Nós somos co-criadores de vida em escala menor, encarnados ou desencarnados, né? E isso também explica os ambientes carregados de energias negativas. Algum de vocês tem uma sensibilidade maior e já entrou no ambiente, opa, alguma coisa que não está muito bem aqui, né? Gerada pelas pessoas que habitam ali, né? As paredes ficam impregnadas de certas energias não muito boas. E o umbral, o que é? É isso, o umbral reflete um monte de mentes doentes.
Como a mente plasma, vai plasmar em que em torno? Um ambiente bonito? Não, um ambiente cheio de dor, horrível. É a projeção mental desse espírito, tá? Então, nós somos co-criadores. E os chakras transmutam a energia, transmutam a matéria. Eu queria até falar mais sobre os chakras hoje, mas o nosso tempo está passando e vai ficar para a próxima. Então, o nosso maior desafio, gente, é vencer a nós mesmos, reprogramarmos a nossa mente, vermos a vida diferente, para viver uma vida superior. Esse é o objetivo de Jesus através do Espiritismo, que Joana de Ângeles chama de cristianismo moderno, né? E os tratamentos nas casas espíritas, o MAP, né? Pelo que nós expusemos aqui, o principal é a cura do espírito. Incentivar a mudança de atitude mental. É lógico que os espíritos atuam na pessoa, vão equilibrar as energias, vão olhar o que é permitido fazer, porque cada um tem uma história diferente. O que é feito com uma pessoa pela espiritualidade, para a outra não pode ser feita, a pessoa tem que passar por aquilo mesmo. O que esses espíritos vão fazer? Vão dar mais força para aquela pessoa, para ela superar aquela dificuldade dela. Então o benefício sempre vem, mas não numa cura que vai aparecer fisicamente de imediato. Algumas pessoas ficam livres de tumores. Aquela pessoa tinha uma condição, uma histórica, uma atitude mental que permitiu que os espíritos tivessem autorização para extirpar aquilo ali. Mas nem sempre acontece, porque cada caso é um caso, tá bem? Então, Jesus curava, dizia, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior, né? E é o que a gente precisa fazer, escutar Jesus mais, né? Não vamos cometer erros que nós sabemos que vão refletir na nossa saúde e na nossa felicidade. Eu vou repetir, no lado físico, exercícios físicos, caminhada, uma musculação que é muito boa, um controle maior da alimentação, né? Muitos de nós estamos muito largados com relação à alimentação, comer proteínas, né? Reduzir carboidrato, mais frutas, legumes, uma alimentação mais saudável, menos álcool, menos açúcar. Tudo isso faz diferença no físico. Agora, se a mente estiver lá em cima e você fizer a parte do físico, curando o corpo e o espírito, você vai estar no caminho bom para não ter doença. E se tiver, é algo lá de trás que você tem que enfrentar e você vai enfrentar com coragem, com fé, sabendo que não é castigo de Deus, tá bom? Eu vou ter que encerrar, porque o tempo é muito curtinho. Eu só queria dar essa pincelada nessa questão da ação da mente na nossa saúde. Saúde como um todo. Não é só saúde física. A saúde mental, a saúde emocional. E tudo se reflete na felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Então, pensando no ser integral, quer ser feliz? Siga Jesus. Mas não é aquele Jesus como quem, né, vai se ajoelhar numa imagem e ficar colocando Jesus lá em cima, porque lá em cima a gente sempre coloca ele. Mas é seguir Jesus nos seus ensinamentos. Esse aqui é o ponto. Jesus não veio criar religião, ele veio nos ensinar como vivermos e atingirmos uma condição mental, emocional, de felicidade superior. Isso ele chamou de reino de Deus, reino dos céus. E ele disse, eu sou o caminho para isso, a verdade está em mim, eu sou a vida do Espírito. Não adianta querer me matar na cruz, que eu vou mostrar para vocês que a vida está além da matéria. E que há muitas moradas na casa de meu Pai, estou indo para vos preparar um lugar, o lugar que nós merecermos, conforme a vibração do nosso corpo espiritual, conforme a ação da nossa mente, a elevação de pensamentos e de sentimentos, que ele sintetizou na palavra amor, as virtudes do Espírito. Bom, eu vou ter que encerrar. Agradeço muito pela atenção de todos. Até a próxima. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.